Chega junto que eu vou lançar a braba. Após acerto do Flamengo com Paulo Souza, Jorge Jesus cancela treino no Benfica e coloca o cargo à disposição. E essa decisão não tem nada a ver com o Flamengo e eu vou explicar aqui por quê. Cuca pede demissão do Atlético Mineiro e Galo quer JJ como substituto. Será Jorge Jesus no Galo? E existe chance de reviravolta com relação ao Flamengo? Vou explicar para você. Borussia Dortmund quer a contratação do uruguaio Arrascaeta, que ainda não acertou a prorrogação de seu contrato com a diretoria rubro-negra. Vou explicar a que pé está toda esta situação, hein? Te prepara, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E segundo o portal Cautio Mercato, que é muito respeitado, principalmente nesse período de janela de transferências internacionais, trouxe a informação de que o Borussia Dortmund, um dos grandes gigantes europeus, e na Alemanha só perde para o poderoso Bayern de Munique, quer a contratação do uruguaio Arrascaeta e está buscando maiores informações para formalizar uma proposta. Eu consultei pessoas ligadas ao futebol do Flamengo que negaram que tenha havido qualquer sondagem do clube alemão ou mesmo proposta oferecida ao Flamengo para a contratação do jogador da seleção uruguaia. Vale destacar que o Flamengo já vem há algum tempo tentando acertar a prorrogação do contrato do Arrascaeta. O atual vínculo dele vai até 31 de dezembro de 2023, mais 2 anos de contrato e sua multa rescisória de 40 milhões de euros. Né? O Borussia Dortmund está fora de cogitação pagar o valor da multa. De qualquer forma, o Flamengo, até para ficar mais tranquilo, ficar mais resguardado, já não é mistério para ninguém, quer ampliar esse contrato para 2026, aumentar o valor da multa rescisória para pelo menos o dobro da atual multa, né? Ou seja, 80 milhões de euros, e é claro, um aumento substancial de salário. O Arrascaeta passaria a receber o mesmo que Gabigol e Davi Luiz, os jogadores mais bem pagos da folha salarial rubro-negra. No entanto, tem um empecilho. Todo mundo sabe qual é esse empecilho e é um empecilho colocado pelo agente do jogador, o ex-jogador Daniel Fonseca, que quer que o Flamengo adquira os 25% do atleta que ainda estão vinculados ao defensor, né, do Uruguai, e seriam necessários 5 milhões de euros para que a operação fosse concluída. A diretoria do Flamengo entende que não é necessário adquirir esses direitos ou esse percentual, o Flamengo que é dono dos outros 75%, porque o Flamengo não tem interesse de vender o jogador. Aliás, é até um recado para o Borussia. O Flamengo não pretende negociar o Arrascaeta, né? E qualquer clube que quiser contratá-lo teria que pagar o valor da multa rescisória. Mas e você? O que acha desta situação? Você acredita que existe a possibilidade de negociação do Arrascaeta? Aliás, pode um ex-rubro-negro ser envolvido nessa negociação e eu vou explicar daqui a pouco. Mas e você, o que acha? Antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer e Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o jogador que poderia ser colocado nesta negociação para convencer o Flamengo a liberar a Arrascaeta é uma cria da base, uma joia do ninho, né? Trata-se de Reinier Jesus, jogador que foi negociado ao Real Madrid por 30 milhões de euros em janeiro do ano passado, mas que não conseguiu se firmar no clube merengue e acabou emprestado ao Borussia. Também não vem rodando, é tido pela crônica esportiva alemã como uma das grandes decepções da temporada, cujo contrato de empréstimo vai até junho do ano que vem, mas o Borussia, para convencer o Flamengo a liberar a Arrascaeta, estaria disposto a liberar o jogador até esse período, e aí depois o Flamengo conversaria com o Real Madrid para a prorrogação do empréstimo, e mais, arcaria com o salário do Reinier durante esse período, durante esses 6 meses em que o atleta ficaria, né, voltaria ao rubro-negro. Vale destacar que Reinier conseguiu uma projeção muito grande pelas mãos do técnico Jorge Jesus, ele que foi lançado na temporada de 2019 e mesmo não sendo titular, foi
nome importante, foi figura importante em diversas partidas do Flamengo, nas conquistas do Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América, naquela oportunidade. E o jogador que atua como meio atacante pode eventualmente também realizar a função do Arrascaeta. E você, o que acha? Você trocaria o Arrascaeta pelo Reinier Jesus? Você acha que daria caldo isso? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Está vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor para você. E agora falando sobre essa dança das cadeiras. Primeiro, a informação que começou a surgir em Belo Horizonte da saída do técnico Cuca. Aliás, ele, desde antes da final da Copa do Brasil, já havia mencionado que problemas familiares estavam desgastando a sua questão profissional e que ele não descartava a hipótese de dar um tempo na carreira, um ano sabático, vamos dizer assim, para se dedicar mais à família. Pois bem, ele comunicou à direção do Atlético Mineiro que não vai conduzir o clube em 2022. Após as festividades natalinas, ele, em uma videoconferência, contando com a presença de dirigentes e até mesmo patrocinadores, os mecenas do Atlético, disse que não pretende, inclusive, trabalhar no ano de 2022 e se compromete a não assumir nenhum outro clube durante esse período. Fato é que a diretoria não aceitou o pedido de demissão dele e, portanto, ele vai ter que pagar a multa, que não será muito elevada, de qualquer forma ele vai ter que arcar com esse ônus. E desde esse momento, o Atlético Mineiro já está procurando um substituto para o Cuca. E lógico, Jorge Jesus é o principal nome, vou explicar inclusive daqui a pouco esta circunstância, esta situação. Lembrando que antes do Jorge Jesus ser contratado pelo Flamengo, ele foi assediado pelo Atlético Mineiro. O dono do banco BMG, inclusive, estava disposto a bancar a contratação do português, que era considerado caro para os padrões brasileiros, e realmente era. Ele que, inclusive, chegou a assistir uma partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro na Arena Independência a convite desse patrocinador do banco BMG, e semanas depois, com a queda do técnico Abel Braga, acabou sendo confirmado como novo treinador do Flamengo naquela oportunidade. E você, o que acha dessa dança das cadeiras? Será Jorge Jesus no Atlético Mineiro, no Galo? É sonho antigo do Clube Mineiro. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, queima de estoque nas lojas Nação Rubro-Negra, da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping em Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal, na Rodoviária Novo Rio ou no Terminal Rodoviário do Tietê. Ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do DDD 21. Mande um zap, 9986466665. Vou repetir, hein? 9986466665, DDD 21. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir condições imperdíveis. Mas corra, hein? Promoção enquanto durarem os estoques e por tempo limitadíssimo. E com relação ao Jorge Jesus agora, já que ele é o alvo do Atlético Mineiro com a saída do técnico Cuca, o treinador entregou o cargo, cancelou o treino que aconteceria na manhã desta terça-feira na Luz. Tudo por conta, não por causa do desgaste provocado pelo Flamengo. Lógico que isso ajudou bastante internamente e até mesmo com a torcida, mas isto aconteceu por conta do desgaste do Jorge Jesus com o elenco. Ele simplesmente, no nosso jargão do futebol, perdeu a mão do time. Já havia críticas por parte de alguns jogadores, e críticas públicas. O Otamendi, por exemplo, que foi até expulso diante do Futebol Clube do Porto, no confronto entre as duas equipes que culminou com a eliminação do Benfica na Taça de Portugal. O Otamendi já havia criticado o Jorge Jesus publicamente e agora foi a vez do Pizzi. O Pizzi, por conta de também problemas durante o treino, ele foi expulso do treino pelo técnico Jorge Jesus. E aí, qual foi o problema? Os demais jogadores compraram a briga do capitão e se recusaram a continuar a atividade. Isso mesmo, como é motim do elenco. E aí
diante desse cenário, que com certeza deve ser muito constrangedor, o treino foi cancelado e Jorge Jesus procurou a diretoria para colocar o cargo à disposição, né? Agora está sendo discutido se o Benfica vai demitir de comum acordo ou se vai cobrar algum tipo de indenização por parte do treinador. O mais provável é que a saída seja homologada como uma decisão bilateral, né? Como um comum acordo entre as partes e com isso Jorge Jesus, portanto, deixa o Benfica. Mas deixando muito bem claro que não tem nada a ver com a situação do Flamengo, até porque o Flamengo já havia feito, né, a sua revelação por parte do acerto com o técnico Paulo Souza, que inclusive desagradou bastante o Jorge Jesus, que confidenciou a amigos que ficou decepcionado com isso, principalmente com Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes que estão em Lisboa. Aliás, vou falar ainda a respeito desta situação mais adiante. Mas e você? O que acha dessa decisão do técnico Jorge Jesus? Você acha que, por conta dessa situação, ele perdeu a oportunidade até de tomar essa atitude antes para poder acertar com o Flamengo, né? Deixe abaixo aqui o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança, pontualidade, translado entre aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça nada antes de entrar em contato com o meu xará através do Zap DDD 11 99424 5117. Vou repetir, hein? 99424 5117. DDD 11, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir 25%, aliás, 20% de desconto. Calma, meu xará. 20% de desconto no serviço executivo. E vamos agora falar a respeito dessa situação. Muita gente perguntando, será que existe chance de reviravolta envolvendo Jorge Jesus e Flamengo? Afinal de contas, não há contrato assinado. E segundo o próprio procurador, né, o próprio agente do Paulo Souza, o Hugo Caiuda, não existe nenhum acordo verbal envolvendo as partes. Muito embora o próprio Paulo Souza pessoalmente tenha procurado o presidente da Federação Polonesa de Futebol para comunicar a sua saída, né, e está disposto a arcar com a multa rescisória. Não existe uma multa estabelecida em contrato, mas a convenção, né, do futebol polonês é de que o treinador tenha que arcar com os salários ainda restantes, né, do período de contrato, que iria até março, com a partida envolvendo a Polônia e a Rússia pela repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar no final do ano que vem. Ou seja, teriam esses 3 salários dele e da comissão técnica. Ele recebe algo em torno de 300 mil euros, portanto 900 mil euros seria o valor da multa, para se ter uma ideia do quanto ele quer realmente treinar o Flamengo. Portanto, né, ainda não tem nada assinado. E muita gente aventando a possibilidade de, em não havendo nada assinado, que o Flamengo poderia ir atrás do Jorge Jesus. Muito bem, eu consultei pessoas dentro do departamento de futebol e também da cúpula do Flamengo, né, da administração, pessoas ligadas diretamente ao presidente Rodolfo Landim. Está descartada a hipótese de o Flamengo voltar atrás, né? O Flamengo que esperou essa atitude de Jorge Jesus antes, o que não aconteceu, por isso o Flamengo tomou essa atitude. O Flamengo entende que voltar atrás deixaria uma imagem péssima no futebol europeu, principalmente porque o Paulo Souza, né, dado o acordo entre Flamengo e treinador, já tomou a decisão de pedir o desligamento da Polônia. Foi inclusive um desligamento muito desgastante para a imagem do treinador, que foi chamado de traidor, desertor, né? Foi absurdamente atacado pela crônica esportiva polonesa e o que repercutiu, lógico, na Europa. Então, pelo menos do lado do Flamengo, isso estaria descartado. E outra, eu deixei isso muito bem claro, embora no encontro que aconteceu entre Jorge Jesus, Braz e Spindel, na casa do treinador, em Cascais, né, e ele tenha dito que sim, tem vontade de voltar ao Flamengo, em nenhum momento ele disse que essa era a sua prioridade. E eu já falei aqui diversas vezes em vídeos anteriores, a prioridade de Jorge Jesus, inclusive de seus agentes, o seu amigo Bruno Macedo e o Juliano Bertolucci, que é parceiro do advogado português, seria de levá-lo para o futebol inglês. Grande sonho do Jorge Jesus é trabalhar na Inglaterra. Ele ainda não teve essa oportunidade e ele acredita que técnicos com menor capacidade que ele já puderam trabalhar na Inglaterra, inclusive na Premier League, e ele não. Então, não está descartada a possibilidade, inclusive, dele negar uma proposta do Atlético Mineiro e aguardar
o final dessa temporada europeia, em maio, para, na dança dos técnicos, quem sabe ter uma oportunidade na terra da rainha. E você, o que acha de toda essa situação? Você acredita em reviravolta de Jorge Jesus no Flamengo? Você acredita que JJ vai para o Galo, né? Ou nenhum nem outro? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vai embora agora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão foi pesa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!